Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem me mostrado muitas coisas em João capítulo 14. Como eu tenho falado aqui nos últimos 2 devocionais, né? E não é por um acaso, irmãos, porque esta mensagem ela se refere aos últimos dias de Cristo. E para saber mais sobre isso, eu peço que você que não ouviu os últimos 2 devocionais, que você volte lá e escute a mensagem, ok? Mas basicamente, aqui fala da noite em que Jesus foi preso, da noite em que ele foi traído, né? E ele fala muitas coisas que servem então para nós, que vivemos os últimos dias da igreja aqui na Terra. Porque como os irmãos que já acompanham o canal já sabem, o Senhor Jesus Cristo tem revelado que há muitas semelhanças entre a morte de Cristo e os últimos dias da igreja sobre a terra, e também a ressurreição de Cristo e o arrebatamento, né? E, irmãos, eu me deparei aqui com alguns versículos que eu quero ler para vocês, amém? Então eu vou ler João capítulo 14. A mensagem que eu quero passar para vocês está no versículo 30, mas para que ele fique bem fácil de compreender, eu vou ler desde o 28, ok? Está escrito assim: Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, aqui, irmãos, Jesus está falando da promessa que ele foi, mas que ele iria voltar para nos buscar, né? Assim como ele de fato foi, ele prometeu e cumpriu, ele de fato também vai cumprir a promessa de vir buscar a sua igreja, tá certo? E aí, então, ele fala assim, olha, eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Irmãos, não é de hoje que o Senhor Jesus Cristo tem alertado as pessoas da sua vinda, né? Não é de hoje que ele usa a vida de cada um de nós para levarmos a mensagem de que Cristo está voltando. Assim como todos os sinais das profecias já têm se cumprido, e os próprios sinais também revelam a vinda de Jesus Cristo, né? E aí, irmãos, ele diz aqui, então, eu vou-lo disse agora para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, Jesus, veja que ele anuncia aos seus discípulos aquilo que ia acontecer, aquilo que aconteceu, né? Porque ele queria que quando acontecesse, os seus discípulos viessem a crer. E, irmãos, nosso papel como igreja também é esse: anunciar ao mundo a volta do Senhor Jesus Cristo, para que quando aconteça, as pessoas venham a crer. E você pode ter certeza que o sistema que está sobre o mundo, o sistema do anticristo, vai tentar enganar as pessoas tantos quantos puderem.
Só vão ter certeza do que aconteceu aqueles que por nós foram instruídos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que, se eu não me engano, eu postei no ano passado, onde o Senhor Jesus Cristo me pediu para falar a respeito da grande tribulação. Ele disse que era para eu avisar as pessoas de que a grande tribulação está chegando. E essa é uma mensagem que tem sido pregada de várias formas, né? Nós vimos aí recentemente, por exemplo, a abertura da Olimpíada, né, que fala sobre isso, fala sobre as nações seguindo um cavaleiro que está sobre um cavalo branco. Nós vimos também a abertura da Copa no Catar, né, que também fala sobre isso. E muitos outros meios, né, comerciais, enfim. Diversas coisas estão anunciando que vem aí a hora da grande tribulação. E que ela vai começar a partir da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós somos instruídos pela Bíblia, certo? E Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou dizendo essas coisas para você, para que quando acontecer você acredite. Porque as pessoas, irmãos, elas podem ou ser enganadas ou crer em Jesus Cristo, crer naquilo que Jesus mostrou, ou ficarem perdidas ou saber o caminho a seguir. Então, irmãos, o nosso papel é exatamente esse: anunciar, para que quando acontecer, as pessoas creiam. Elas podem não estar crendo agora. Como os discípulos, quando Jesus falava aquilo para eles, eles não acreditavam naquele momento, mas vieram a crer depois que Jesus ressuscitou, né? E aí então ele vai dizer aqui: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Irmãos, volto a dizer, essa mensagem também é para os nossos dias. Jesus está falando claramente para os nossos dias, que ele não vai falar muito com aqueles que ficarem, ele não vai falar mais muito tempo, né, com aqueles que vão ficar. Por quê? Porque se aproxima o príncipe deste mundo. Se aproxima o tempo do príncipe deste mundo, que vai reger este mundo. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo estará com a sua igreja na glória. E ele não vai mais ficar falando com as pessoas como ele está dizendo agora. Como ele está mostrando agora as coisas que vão acontecer. Mas eles precisam saber, para que quando aconteça, eles já saibam que caminho tomar. E aí, irmãos, é verdade que esse tempo será um tempo de muita escuridão, né? Uma escuridão que nunca houve sobre a terra. Mas também é verdade que esse tempo findará. Por quê? Porque em João, no capítulo 16, Jesus diz assim, no versículo 11: E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque há pessoas que não estão crendo agora, mas elas crerão quando tudo acontecer. E estas pessoas vão entregar a vida delas por Jesus Cristo. Estas pessoas vão manter os olhos na salvação, ao invés de se deixarem levar pelo engano desta vida aqui. Elas vão preferir a eternidade do que preferir ficar aqui apenas mais alguns anos. E estas pessoas, irmãos, vão para a glória. Elas vão ser salvas. E quando isso acontecer, o príncipe deste mundo já não terá mais poder sobre a vida destas pessoas. E ele também vai seguir o curso daquilo que está destinado a ele. O curso para a vida dele é o juízo. Ele será julgado
né? E terá o fim que lhe é proposto. Irmãos, nós sabemos que esta é uma mensagem muito difícil de ser pregada, porque as pessoas estão com medo e, ao invés delas serem despertadas, ao invés delas se prepararem, elas simplesmente querem tampar os ouvidos e não querem ouvir a mensagem de Cristo. Elas não querem saber que Cristo está voltando, né? Ao invés delas terem a decisão de deixar as coisas do mundo, de deixar de amar o mundo para se preparar para a vinda de Jesus Cristo, elas querem ficarem abraçadas com o mundo. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de falar. Nós temos que anunciar que o príncipe deste mundo está chegando. Assim que a igreja for arrebatada, o príncipe deste mundo vai controlar todas as coisas de uma maneira implacável. Não há ser humano sobre a face da terra que tenha o poder de vencer ou de se desvencilhar do poder do anticristo. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia nos revela que nós, como seres humanos, somos menores do que os anjos. Então, não adianta as pessoas quererem pensar que elas vão ficar aqui na Terra e que elas vão tomar a atitude A, B ou C e elas vão ficar livres do poder do anticristo. Serão livres do poder do anticristo quando essas pessoas entregarem suas vidas por Jesus Cristo e serem mortas. Aí sim. Mas enquanto elas estiverem aqui na terra, não adianta elas pensarem que elas vão plantar e colher para sobreviver. Não adianta ficarem pensando em mil e uma estratégias para poder sobreviver. O que as pessoas precisam é pensar em como se preparar para a vinda de Jesus Cristo, porque a igreja ainda está na terra. Jesus ainda não chegou, ou seja, ainda há tempo. Se com 1 minuto de antecedência da vinda de Cristo a pessoa se arrepender e mudar de posição, mudar de pensamento, ela pode ser levada por Cristo, pela graça. Mas se caso as pessoas não entenderem isso, elas não vão conseguir fugir do anticristo. Não adianta pensar, por exemplo, em ir para o meio do mato. Não adianta pensar em ir para uma ilha ou fazer qualquer coisa. A tecnologia, meus irmãos, vai ser uma coisa muito implacável, porque ela estará sob o governo do anticristo. Irmãos, a coisa aqui vai ficar num patamar que ou a pessoa morre ou ela se entrega ao sistema, ela se subjuga ao sistema. E se ela se subjugar, então vai sofrer as consequências, e muitas serão as consequências. Destas consequências, irmãos, nós só conhecemos alguma parte, né? Porque por mais que alguns filmes revelem, algumas coisas que nós vemos hoje revelem como vai ser o futuro, mesmo assim nós não temos a percepção de tudo o que vai acontecer. Mas nós sabemos que o inimigo, né, o anticristo, a semente do dragão, vai perseguir o restante da semente da igreja por aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. E nós sabemos, meus irmãos, que a tecnologia será usada para isso, a mente das pessoas será condicionada a isso. Então, o vizinho, por exemplo, vai denunciar o outro vizinho. Enfim, irmãos, será uma coisa complicada de se viver. Não adianta as pessoas acharem que elas vão conseguir driblar as regras do anticristo, que vai conseguir sobreviver no sistema da grande tribulação. Tem pessoas, irmãos, que pensam que, se eu ficar na grande tribulação, eu vou fazer isso e aquilo outro. Olha, não adianta você pensar essas coisas. Não adianta criar nenhuma estratégia. É melhor
deixar de amar o mundo neste momento e estar preparado para a vinda de Cristo, do que tentar suportar a hora do príncipe das trevas. Irmãos, esta é a mensagem que Jesus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. E eu espero e eu peço que vocês me ajudem a levar essa mensagem para muitos outros, deixando seu like, comentando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Amém? Eu peço a ajuda de vocês porque dessa maneira a plataforma vai entender que essa mensagem é importante. Eu também quero dizer a vocês que nós estamos fazendo novos trabalhos aqui no canal. Nós temos um estudo bíblico todo sábado às 4 horas da tarde em live. Você pode ir na aba ao vivo e encontrar esses estudos. E também às segundas-feiras às 8 da noite, nós vamos ter aqui um bate-papo sobre o arrebatamento com a presença do pastor Luiz, pastor Glauber e eu, evangelista Cibele. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.